Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, desta vez entrevistando o engenheiro e ambientalista Antônio Augusto Almeida. Doutor Antônio Augusto, quais são as maiores agressões à natureza no território paraibano, especificamente em João Pessoa? As maiores preocupações. Hoje nós temos a urbanização, é um dos grandes impactantes do meio ambiente, né? A urbanização, sobretudo as grandes cidades, mas as cidades de porte médio e mesmo algumas pequenas causam também impacto. Mas a expansão urbana das cidades, ela é por demais impactante. No nosso litoral, a pressão turística para construir empreendimentos turísticos também é um problema muito sério, porque os empreendedores, eles sempre almejam fazer uma coisa que digamos assim, a favor do lucro dele, do aumento do lucro. Primeiro o dinheiro, depois o resto. E contra a questão ambiental. É você ter uma paisagem notável, por exemplo, o Cabo Branco, nós nos falamos no Cabo Branco. Pois bem, tem um cidadão, um grupo aí, que teima em construir um hotel ali, bem próximo à ponta do Cabo Branco. Né? Hotel? É hotel. E começaram a construção, nós embargamos, conseguimos embargar, né, o Ministério Público Estadual nos auxiliou, isso foi para o Supremo, aquela ministra que saiu, agora esqueço o nome, ela baixou uma liminar impedindo, as obras foram paralisadas e agora já estão falando que o grupo conseguiu levantar essa liminar, conseguiu derrubar a liminar no Supremo e que vão recomeçar. E nós estamos nos movimentando junto ao Ministério Público Estadual e junto ao Ministério Público Federal, aqui em João Pessoa, para que evite isso. Mas, por exemplo, o caso de Tambaba. Tambaba é uma praia que tem aquela praia de nudismo. Por conta daquele uso do nudismo, toda a natureza ali foi preservada, porque interessa aos empreendedores que seja preservada, né? Por causa da prática do nudismo. Pois bem, tem um projeto de um resort lá em cima agora, que derruba a vegetação em mais dos cerca de 270 hectares, né? Uma coisa absurda, né? Aí eu quero lhe perguntar o seguinte... Agora, escolhe uma paisagem como aquela de Tambaba, que é muito bonita. Belíssima. E é uma reserva ambiental, né? Valoriza o empreendimento por conta da paisagem e eles destroem a paisagem. E como que eles conseguem a autorização da SUDEMA, dos órgãos oficiais? A pressão, né? A pressão política, a pressão econômica, né? Isso tem sido um motivo muito, assim, do trabalho. Atualmente eu dirijo a APAN, né? Eu sou presidente da APAN, e é um dos trabalhos da Associação APAN dos Amigos nesse sentido. Da Natureza. Né? Porque a lei federal, ela diz uma coisa, que você, para obter licença ambiental de empreendimentos de grandes impactos ambientais, tem que apresentar um relatório de meio ambiente, né? um RIMA, né? Relatório ambiental, e o diagnóstico e as propostas de combate aos impactos ambientais, né? Isso é obrigação para ter a licença ambiental. Mas quem contrata esse documento, o RIMA, o EIA e o RIMA, né, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental, é o próprio empresário. Ora, se eu contrato um escritório... Se eu vou lhe pagar, você vai dar o que eu quero. Eu vou contratar um escritório, aquele escritório vai fazer um projeto contra você? Não vai. Claro que então, isso tem sido, digamos assim, tem dado um prejuízo à questão ambiental imenso no país, esse tipo de relacionamento que a lei federal, infelizmente, permite. Né? Eu queria aproveitar... Eu só falei no impacto do litoral, mas tem muitos outros no interior, não sei se o tempo permite. Não, o senhor pode falar, fica à vontade. Bom, isso no litoral. Eu falei na questão urbana, um outro impacto muito grande se refere, esse vem de longe,
né, é a nossa agricultura e pecuária, que ainda não leva em consideração a questão das áreas de preservação permanente, as chamadas APPs do antigo Código Florestal e do atual Código Florestal, né? Então, a agricultura e a pecuária, elas vão até o leito dos rios, ou riachos, ou nascentes, né? E, infelizmente, estão destruindo as nossas nascentes e os nossos rios, córregos de um modo geral, rios, enfim. Isso continua acontecendo. Os grandes empreendimentos, como plantios de cana-de-açúcar, são, às vezes, fiscalizados pela SUDEMA, né, e são obrigados a cumprir em parte. Mas, como eu acabei de dizer, cumprem em parte, porque a fiscalização não está lá a todo momento, né, e esse pessoal... A SUDEMA é subordinada ao governo do Estado, não é isso? Do governo Se do o cara Estado. for amigo do governador, não estou dizendo isso, de qualquer um. Exatamente, a pressão... Eu sou amigo do governador, meu amigo, deixa de besteira, pronto. Exatamente, a pressão política, a pressão econômica, ela está sempre presente nisso. Então, a cana-de-açúcar, por exemplo, tem causado um impacto muito grande, assim, com relação aos nossos rios, né? Porque, além de pressionar muito as margens, as nascentes e as margens dos rios, hoje a cana-de-açúcar só é plantada em lugares planos, porque hoje a cana-de-açúcar ela só tem condições de competir, o empreendimento só tem condições de competir se a lavoura for mecanizada, né? E não se pode fazer mecanização em terreno inclinado. Então, hoje, só se planta cana nos tabuleiros. E como os terrenos dos tabuleiros são muito fracos, são muito arenosos, a quantidade de adubo químico que se coloca ali e de herbicida, porque também não se limpa mais mato, se joga herbicida, é muito grande. Então, esse material, no solo arenoso, ele é lixiviado pelas águas das chuvas e são transportados ao rio. Então, esses rios e riachos podem continuar existindo, mas estão mortos, não tem mais vida, né? Eu mesmo fui pessoalmente visitar o rio Inhobim. O rio Inhobim é um afluente do rio Paraíba, aqui na várzea de Santa Rita, que é muito citado na história por conta dos engenhos, de Duarte da Silveira, era no rio Inhobim, o de Ambrósio Fernandes Brandão, tinha 2 engenhos no rio Inhobim, né? Então eu fui lá no rio Inhobim, é uma coisa terrível, a água é preta, é vermelha, avermelhada, e tem um cheiro horrível, né? Quer dizer, ali no peixe você pode procurar que não vai achar um peixinho. Ainda tem água, como eu estou dizendo, ainda tem um rio, o riacho, mas é um rio morto. E, evidentemente, os animais que se abasteciam, ou as aves que comiam aqueles peixinhos, essa coisa também se acabam, porque o rio se acaba. Uma coisa vai destruindo a outra. Triste. O senhor... E os nossos rios do semiárido, a mesma coisa, também estão sofrendo. O senhor idealizou um trabalho, uma pesquisa sobre os engenhos na Paraíba. Vamos falar um pouco sobre esse projeto? Qual era a sua ideia? O que vingou desse projeto? Eu me envolvi muito no projeto do Museu da Rapadura. Você é de Areia, né? Areia. Tinha uma terra de Areia, muitas... E no início dos anos, no final dos anos 70, foi quando eu entrei na universidade, mas antes o pessoal lá de Areia tinha tido essa ideia de criar um museu lá em Areia, porque estava o processo de modernização e avanço do capitalismo no campo estava muito grande. As atividades mais tradicionais estavam morrendo, né, sucumbindo com esse avanço do capitalismo, e os engenhos estavam se acabando. Então, o pessoal disse, vamos fazer alguma coisa para, pelo menos, preservar a memória desses engenhos. E aí surgiu a ideia do Museu da Rapadura, no campus da universidade, lá em Areia. E na época me contrataram, mas logo depois eu entrei na universidade e as pessoas que tiveram essa ideia foram morrendo, assim, ou saindo, digamos assim, daquele meio onde estava lutando, e eu assumi essa questão do museu.
até que ele foi inaugurado em 1997, quer dizer, foram 17 anos, né, de luta para concretizar essa ideia do Museu da Rapadura. Mas está lá, né? o museu até hoje. O museu está lá. Então, por conta da necessidade de organizar o museu, eu estava ainda na universidade como professor do Departamento de Arquitetura e fiz um trabalho no levantamento dos engenhos do Brejo, porque o museu é um museu do Brejo, não é só de areia, né? O museu representa do Brejo. Eu fiz um levantamento dos engenhos que já naquela época a grande maioria estava fechada já, de fogo morto, como se diz, né? E alguns já em processo de deterioração, essa coisa, mas estavam em pé. A grande maioria estava em pé. Eu não constatei nenhuma ruína naquele momento. Só que depois que eu fiz esse levantamento, fotografei e fiz um inventário de 10 propriedades, né, inventário arquitetônico de 10 imóveis, mas fiz o levantamento fotográfico de muitos, da maioria dos engenhos do Brejo. Né? 5 anos depois eu voltei por lá, já tinha quase a metade desses engenhos tinham sido destruídos, estavam já derrubados e não teve uma política de preservação, infelizmente. Fizeram assentamentos de reforma agrária, que é uma coisa boa, mas não tiveram esse cuidado de preservar aqueles imóveis, inclusive para uso dos assentados, né? Como fazer clube, etc., fazer um reuso do imóvel, né? Desde que preservasse a arquitetura, não houve esse cuidado, o pessoal destruiu os imóveis, os prédios antigos, alguns engenhos da primeira metade do século XIX, né? Foram destruídos para o pessoal tirar tijolo, etc., telha para cobrir as casas, quando devia ter havido uma política de habitação para os assentados. Né? Pois é, doutor Antônio Augusto, a conversa está muito boa, o papo é muito interessante, mas infelizmente o tempo se esgotou. Eu quero lhe agradecer e de antemão lhe convidar para uma volta aqui para a gente falar sobre esse projeto dos engenhos, preservação do patrimônio histórico, para outra conversa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, digo eu, que é uma oportunidade assim da gente estar tocando nesses assuntos, né? E levando para os telespectadores essa preocupação também com a preservação tanto do patrimônio natural como do patrimônio construído pelo homem. Né? Pois é, isso aí então. Deolinda e Prosa vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.